Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 16, que encerra esse capítulo. Já acharam? Vamos fazer a leitura. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém. Meus irmãos, como nós estamos já a um passo adiante no capítulo 4, então eu vou precisar fazer uma volta a alguns versículos, porque no texto que eu li, nessa parte, Paulo começa dizendo: se você transmitir essas instruções aos irmãos. Mas que instruções são essas? Então a gente precisa saber que instruções são essas para começar a compreender o texto dessa noite. Então, nos últimos tempos, aí eu estou fazendo um resumo do versículo 1 até o versículo 5. Nos últimos tempos, alguns abandonaram a fé. E é bem verdade que esses tempos chegaram, não só na época de Timóteo, mas também na nossa época. E se nós observarmos todo o percorrer da história, vamos ver que a história é cíclica. Coisas que aconteceram lá atrás estão acontecendo hoje. Falsos mestres existiram lá atrás, existem hoje. Heresias existiram lá atrás, existem hoje. Pessoas que abandonam a fé existiram lá atrás e existiram hoje também. Mas, graças a Deus, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus que era presente na vida dos irmãos daquela época também é presente na nossa vida, para que a gente não abandone a fé. Mas alguns abandonaram a fé e ouviram ensinamentos de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E Paulo vai falar com Timóteo através dessa epístola, nesse comecinho do capítulo 4, dando instruções a ele para que ele esteja alerta. Essa é a primeira questão. Ele precisa estar alerta para aquilo que vai enfrentar. No primeiro capítulo, Paulo diz: eu estava já saindo de Éfeso e indo para Macedônia, mas eu pensei, eu preciso falar com Timóteo para que ele fique em Éfeso. Mas por que Timóteo tem que ficar em Éfeso? Porque há falsas doutrinas que têm sido pregadas no seio da igreja, e ele precisa estar lá para defender a fé cristã. E aí depois ele vai para Macedônia, mas de lá ele pensa a respeito daquilo que Timóteo vai enfrentar e continua dando instruções. E nessa, já no finalzinho da primeira carta, Timóteo, alguns vão abandonar a fé. Interessante que foi lido hoje um texto do profeta Isaías. E Isaías não recebeu boas perspectivas do Senhor, de que ele pregaria, as pessoas ouviriam e se arrependeriam dos seus pecados, se dobrariam diante de Deus e seriam extremamente obedientes. Imagine agora você começar um trabalho de pregação, de frutificar em uma determinada localidade e você recebe a seguinte instrução: cuidado com o que você vai fazer.
Cuidado com o que você vai falar e cuidado com aquilo que você vai ensinar, porque muitos vão abandonar a fé. Muitos vão ouvir o que você vai dizer, não vão entender e, mais ainda, vão sair da igreja. E aí isso é bem desestimulante, mas existia um estímulo para que Timóteo pudesse continuar no seu ensino fiel às Escrituras, e a gente vai ver o porquê. Mas pessoas traziam problemas à igreja de Cristo por serem hipócritas e mentirosas. Continua o texto falando ainda no versículo de número 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então eles queriam colocar um jugo pesado demais sobre os ombros dos outros, os quais eles mesmos não poderiam suportar. Trazendo um pouco o reflexo do ensinamento que nós recebemos domingo pela manhã, eram pessoas de mente fraca, sem entendimento correto das Escrituras, que resumiam a vida cristã a um conjunto de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E no final das contas, nem eles mesmos cumpriam essas regras. Por isso que ele diz que eram hipócritas, mentirosos e pessoas de consciência cauterizada, porque eram pessoas que falavam mentiras e acreditavam nas próprias mentiras, e achavam que as suas mentiras eram lei para a vida dos outros, porque para deles não valia, senão eles não seriam caracterizados como hipócritas. Mas nós que somos, pela graça de Deus, crentes maduros na fé, os fortes, nós entendemos que tudo vem das mãos de Deus. E se tudo vem das mãos de Deus, é bom e nada deve ser rejeitado. Pelo contrário, deve ser recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. No contexto aqui, eles proibiam o casamento, e aí tem tudo a ver com aquilo que a gente viu em 1 Coríntios 7, e proibiam também a alimentação com determinados elementos, aquilo que a gente viu em 1 Coríntios 8. Então veja como está muito conectado aquilo que vivia a igreja de Corinto para aquilo que vivia a igreja de Éfeso. Paulo orienta a igreja de Corinto da mesma forma que ele precisa que Timóteo oriente a igreja de Éfeso, para que ela fuja desses falsos ensinos e possa viver a liberdade cristã. E para que nós somos livres? Livres para adorar a Deus. Então a adoração a Deus estava sendo substituída e sufocada pela quantidade de regras e de estratagemas desses falsos mestres, fazendo com que as pessoas não tivessem condição de simplesmente desfrutar das bênçãos advindas da meditação da palavra, mas que elas ficassem preocupadas o tempo todo em se elas estavam sendo santas ou não, se elas estavam orando o suficiente ou não, se elas estavam comendo certo ou não, ou se elas estavam casando direito ou não. Então era muita coisa a se avaliar, mas nesse meio todo não se avaliava a qualidade de vida cristã, porque a qualidade da vida cristã não é medida, eu não diria nem em primeira instância nem na segunda, já que a gente está numa discussão muito grande no nosso país de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Nem na primeira nem na segunda a gente pode discutir a vida cristã como sendo o cumprimento de determinadas regras. Mas a qualidade da nossa vida cristã se mede pela qualidade das nossas disciplinas espirituais, ou seja, a qualidade da nossa oração, a qualidade da nossa meditação na palavra, a qualidade do tempo que a gente dedica ao Senhor, a pensar sobre o reino de Deus, a pensar na nossa necessidade dessa palavra, a pensar naquilo que Deus tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos. Então não dava para dizer, você não é crente porque você casou assim, assim, assim. Você não é crente porque você comeu determinado alimento. E isso fazia com que pessoas desanimassem na fé. E desanimando na fé, qual é a primeira atitude que a gente poderia tomar? Abandonar essa fé. Já que eu não sirvo para isso, então vou viver a vida que eu tinha antes. Eu estava muito bem, obrigado. Vocês me apresentaram uma palavra nova, só que eu não estou conseguindo ser suficiente para isso. Então eu prefiro estar fora. Então esse desânimo era terrível. Porém, no versículo 5, quando ele diz:
tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração, ensinando isso às pessoas, Timóteo seria certamente um bom dispenseiro, um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido ele mesmo, mas nutrindo também o povo na verdade do Evangelho e na boa doutrina que ele tinha seguido. Era chegar para aqueles irmãos de Éfeso tão calejados de tantas e tantas falsas doutrinas e dizer: meus irmãos, lembra do que o apóstolo João falou? Que vocês precisam conhecer a verdade para que a verdade liberte vocês. Está escrito lá. Então, pegue essa palavra e aplique no coração de vocês. Conheçam as Escrituras e libertem-se desses falsos ensinos. Vivam para aquilo que Deus chamou vocês para viver. Esqueçam essas coisas, porque elas não fazem parte das Escrituras. Se não faz parte das Escrituras, nós devemos rejeitar. Mas se é Deus que nos ilumina e nos orienta a receber o que vem das suas mãos com ação de graças, recebam. Então, dessa forma, se transmitissem essas instruções aos irmãos, ele será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. E aqui um pequeno parênteses: muitos de nós, eu digo isso com muita tristeza, fomos nutridos não na verdade da fé e nessa boa doutrina que bons e fiéis ministros de Cristo foram seguindo ao longo dos tempos. Muitos de nós começamos a nossa carreira cristã fruto da teologia do medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você tiver de mal com seu irmão e morrer hoje sem pedir perdão a ele, você vai para o inferno. Cuidado. Olha, se você pecou hoje e não pediu perdão a Deus, não confessou esse seu pecado, saiba, você perdeu sua salvação. Teologia do medo. Eu não posso fazer qualquer coisa que me tire a estabilidade de santidade 100%, porque eu vou pensar que eu estou do inferno para baixo. Quando nós começamos a entender que o sangue de Cristo é o penhor da nossa salvação, porque Ele é quem nos justifica de todo pecado, e que a nossa salvação não pode ser perdida, porque com a garantia dessa não há nada que possa substituir ou suplantar o poder do sangue de Cristo, você começa a se libertar dessas questões e viver tranquilamente para o Senhor. Então, quando nós instruímos os irmãos dentro dessas verdades da fé e com a boa doutrina que nós temos seguido, nós deixamos pessoas que eram amarradas por regras falsas, geralmente inventadas pelos homens, para agora pessoas livres para adorar a Deus na beleza da sua santidade, de acordo com o que a palavra preceitua. Então, esses irmãos precisavam entender que a única forma que podia existir de combater os falsos mestres e os falsos ensinos era, primeiramente, lendo a palavra de Deus para sua meditação e conhecimento do povo. Timóteo precisava fazer isso. Timóteo, leia a palavra e também leve ao conhecimento do povo. Segunda questão que ele precisava era explicar o significado das passagens para o entendimento pessoal e coletivo. Nós lemos a Escritura, mas muitas vezes passagens que são lidas, até numa devocional, nós ficamos com dúvida 2, 3, 4, 5 semanas. E aí, quando temos a oportunidade e quando temos o ímpeto de fazê-lo, perguntamos ao pastor: pastor, aquela palavra que foi lida, aquele versículo que foi lido logo no começo daquele culto, o que é que significa? Mas se a gente não tiver esse desprendimento ou essa coragem, a gente vai ficar com a dúvida eternamente. Ou pode tirar conclusões precipitadas e erradas. Então é necessário para a edificação do corpo de Cristo que a palavra lida seja também explicada. Mas não somente explicado o significado dessas passagens, para o entendimento dele que vai pregar, Timóteo, mas também para o entendimento coletivo, mas aplicar essa verdade à vida da comunidade e à vida dele. Aplicar à sua vida as orientações que a palavra traz, para que nós sigamos. É por isso que Paulo diz: você será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé. Onde estão as verdades da fé?
Na palavra. E da boa doutrina que tem seguido. Então, daquilo que você aprendeu na palavra é que você tem seguido, que você tem diligentemente procurado obedecer. E ele vai dizer no versículo 7: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O retorno às Escrituras não só faria de Timóteo um bom ministro do Evangelho, mas ajudaria a fortalecer a fé dos irmãos de Éfeso, a fim de que eles não se empalhassem com as coisas desse mundo. É impressionante como a gente tem visto e ouvido muita coisa, não só ultimamente, mas muitos e muitos anos. E frente a essas coisas, o que nós podemos fazer? A cada dia a criatividade daqueles que são falsos mestres supera as nossas expectativas. Frente aos ataques de heresias, ao surgimento de falsos mestres, à iniquidade dos nossos dias, a iniquidade tem se multiplicado e muito. Só para que os irmãos tenham uma ideia de uma coisa simples que a gente percebe essa iniquidade aumentando, e diz que a iniquidade aumentará porque o amor de muitos esfriará. De fato é. Hoje fui a João Pessoa para uma consulta médica e, ao retornar, parei onde quase todo mundo para, vindo de João Pessoa para cá, lá no Irmão Firmino. E agora paga a ficha antes para pegar depois o alimento, seja tapioca ou sanduíche. A pessoa que estava na minha frente, eu estava com meu pai, a pessoa que estava na minha frente estava discutindo com a pessoa do caixa. E discutindo por um cupom fiscal de R$ 4,50. Eu fiquei assim, abismado com aquela discussão, mas esperando pela minha vez, né? Só podia pedir depois que ele saísse. E ele ficou empalhando lá. E ele disse: eu tenho direito. Se você não me desse cupom fiscal, eu chamo Procon. Meu irmão, R$ 4,50. A notinha do balcão não serviria não para ele prestar contas a quem quer que fosse? Eu já passei muito por isso, de ter que prestar contas, e tem cidade que você não tem nota fiscal. E aí? Vai na ficha de pedido mesmo. Pede para a pessoa assinar, carimba, sei lá, faz alguma coisa, mas não precisa daquilo. O pior não é nada, é que a pessoa vira e faz: o que está fazendo? Querendo ganhar também apoio. E aí Deus me dá a seguinte estratégia: eita, 2h18, eu acho que a gente chega até 3h30. Eu não posso dar apoio a isso. Aquilo dali é a iniquidade aumentando. Talvez a moça nem poderia dar, talvez ela não tivesse meios para isso. Problema nenhum. Você vai comer, você vai pagar, você vai embora. Não precisa tratar daquela maneira. E foi impressionante como as pessoas que estavam em volta começaram a comentar: ele deve estar estressado, né? Ele deve ter tido um dia muito ruim. Deve ter tido raiva da esposa quando saiu de casa. Não sei, mas hoje ele acordou com o pé esquerdo. Nada disso justificaria a atitude que se teve, porque nós precisamos andar o tempo todo, principalmente nós que somos cristãos, que afirmamos e precisamos continuar afirmando que cremos em Cristo. Precisamos dar testemunho de que o amor que está esfriando em muitos continua muito bem vivo e aquecendo os nossos corações, porque é o amor de Deus. Então, se o amor de Deus está no meu coração, eu preciso ter atitudes amorosas. Aquele que vive na iniquidade é aquele que está à parte de Deus. Mas qual o remédio para heresias, para iniquidade? Qual seria o remédio para o surgimento de falsos mestres? O único remédio é a aplicação diária das Escrituras e a oração abundante. Então, retornar às Escrituras ajuda Timóteo como bom ministro do Evangelho, mas ajuda também a fortalecer a fé dos irmãos. Meus irmãos, como nós podemos tirar as dúvidas de coisas que nós escutamos, por exemplo, na internet? Porque na internet você vai encontrar pelo menos 500 teólogos,
todos os dias, lançando vídeos novos, com ideias novas, e cada um descobriu a roda. São 500 rodas diferentes, de formatos diferentes, quando nós só precisamos de uma. Então, quando eles começam a falar coisas e você sente dúvidas, onde você pode tirar as suas dúvidas? Na palavra de Deus. Quando você precisa tomar decisões e está em dúvida quanto às consequências que poderá existir, se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim, onde você pode encontrar um direcionamento para aquilo? Na palavra de Deus. Já que ele falou de casamento, onde nós encontramos os princípios para o casamento? Na palavra de Deus. Já que ele falou de alimentação, e aí eu não quero tirar o emprego de qualquer nutricionista, mas qual é o melhor nutricionista? É a palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas vive da palavra de Deus. Eu posso não ter a melhor alimentação física, mas se eu tiver a melhor espiritual, o físico continua muito bem. E assim, nós, observando a palavra de Deus, poderemos, de fato, não nos embaraçar com as coisas deste mundo e vir a tropeçar por causa da ignorância. Crente não só pode ler a Bíblia, entenda isso. Crente precisa ler de tudo. É interessante que hoje não estou mais em sala de aula, mas em seminários, eu fiquei por cerca de 8 anos. E nesses seminários eu escutava muita coisa. Inclusive pessoas que diziam, eu preciso estudar isso? Eu era professor de História do Cristianismo, fui professor de Teologia Sistemática e era professor de Língua Inglesa. E muitas pessoas olhavam para mim, e também de Teologia Contemporânea, e as pessoas olhavam para mim, eu preciso estudar inglês? Eu disse, bom, se você não quiser, não tem problema, mas dificilmente você será chamado para fazer missões transculturais. E dificilmente você entenderá a cultura de outro povo se você não sabe nem a língua. É básico para que você vá para outro local. Ah, mas eu preciso saber da história? Claro, os erros que foram cometidos lá atrás não podem ser repetidos hoje. Você precisa viver hoje com um retrovisor para o passado, entendendo o que foi bom deve ser conservado e o que não foi bom deve ser substituído para frente. Então eu não posso desprezar o que passou. Ah, mas eu tenho que estudar teologia sistemática? Eu pensei que eu vinha para o seminário só para ler a Bíblia. A sistemática é a Bíblia, só que compartimentalizada, separada em temas. Você não vai estar estudando heresia, você vai estar estudando a Bíblia, do mesmo jeito, só que com auxílio de outros materiais. Livros devocionais são interessantes para que a gente possa ver a percepção que Deus dá a pessoas que não nos deu, porque Deus não só fala conosco, Deus fala com todo aquele que se dobra diante dele e pede sua orientação. Então não posso dizer, eu leio a Bíblia, eu tiro minhas conclusões, isso é suficiente para a minha vida. Não, eu preciso aprender com outras pessoas. E como é bom quando a gente lê um livro devocional e a gente diz, isso está acontecendo comigo, já aconteceu com ele. O que foi que ele fez? Se consagrou mais, leu mais a palavra, orou mais, separou mais tempo com a família. São instruções que Deus nos dá através de homens e mulheres de Deus que também se dedicam à escrita de outros materiais. E a gente precisa saber um pouco de cada coisa, porque o mundo que está lá fora acha que vai nos tragar de uma forma tal, porque nós somos alienados. Ah, crente só fala de Bíblia, crente não vai saber de administração, de economia, não vai. Ah, o crente não vai saber de tecnologia, o crente não vai saber disso, não vai saber daquilo, porque ele só quer falar de Bíblia. Não, nós precisamos entender de um pouco de cada das coisas, porque em cada coisa, se mal utilizada, cada uma dessas coisas pode servir para a nossa ruína. Tudo foi feito por Deus, tudo vem das mãos de Deus, e recebido com ação de graças, é bom, e é santificado pela palavra e pela oração. Mas se for utilizado por quem não ora, por quem não lê a palavra, por quem não tem os princípios bíblicos, pode ser usado para o mal. Lembre-se que o avião foi utilizado foi inventado para que a gente encurtasse as distâncias.
mas um dos primeiros usos foi para soltar bomba atômica. Na mão do bom, em curtas distâncias, economiza tempo. Na mão do mal, mata pessoas. A palavra de Deus na mão do bom ministro edifica pessoas, salva elas das heresias, faz com que elas não se enganem com os falsos ensinos. A mesma palavra na mão de quem não tem o temor de Deus pode destruir vidas, destruir igrejas, destruir a fé de muita gente e fazer com que muitos abandonem essa fé. Por isso que Paulo fala a Timóteo: se você transmitir isso, você será um bom ministro de Cristo, mas você precisa rejeitar as fábulas profanas, você precisa exercitar-se na piedade. O que é a piedade? Hoje, muita coisa, meus irmãos, se diz acerca do que é certo e do que é errado. Nosso tempo é caracterizado pelo relativismo. A irmã Janete falou sobre isso aqui domingo à noite. A concepção de novas verdades a cada dia. Você diz: olha, a palavra de Deus fala que você precisa obedecer aos mandamentos do Senhor, e que aquele que obedece e guarda os mandamentos do Senhor, esse é o que ama ao Senhor. Aí uma pessoa vai dizer assim: mas eu posso amar a Deus sem obedecer os mandamentos dele, porque hoje são outros tempos. Ah, é? Os mandamentos daquela época não servem mais para hoje. Essa é a sua verdade, a minha verdade é diferente. E agora? A sua verdade, a minha verdade, a falta da verdade absoluta. Em tudo, nós precisamos ter a baliza da palavra de Deus. Não pode pender nem para um lado nem para o outro. É a palavra que vai mostrar: o que é certo, continua sendo certo; o que é errado, continua sendo errado, e o será eternamente, até que Deus mude. E Deus muda? Obviamente que não. Então a sua palavra continuará até o final. Se Ele estabeleceu o que é certo, será certo até o fim. Se Ele estabeleceu o errado, será errado até o fim. É um desprezo ao absoluto que reside em Deus. Além de que nós ouvimos nas ruas, nas escolas, na universidade, dentro de casa, sobre quem Deus é ou se Ele existe. Existe essa preocupação em provar que Deus existe, sobre a Bíblia e se ela é válida para a atualidade. Chegou-se ao ponto de sermos questionados no seminário e no âmbito da igreja sobre questões antes de entendimento pacífico entre nós. A piedade vai residir numa vida santa, dedicada a Deus, a sua palavra e a sua obra. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando disser assim: fulano é piedoso. Porque se ele tiver a capa de piedoso, mas tiver o fruto dessas obras, então ele não é piedoso. E é uma classificação muito difícil da gente dar hoje. Porque quando a gente olha para os próprios defeitos, quando a gente olha para a própria limitação, a gente diz: eu sou piedoso? Estou longe disso. E quando alguém diz que você é piedoso, cuidado. Seu coração pode fazer assim, explodir de vaidade. E não é isso que vai levar você mais para frente. Isso pode levar você para baixo. Você precisa entender que ser piedoso é um exercício diário de renúncia do seu eu e de abraçar a vida de Cristo em você, a palavra de Deus, abraçar a necessidade de estar orando ao Senhor o tempo todo, para que Ele possa conduzir as nossas vidas. Mas hoje se questiona, por exemplo, o vir à igreja. Vir à igreja é uma obrigação? Não, vir à igreja é um prazer. Eu fico muito feliz ao estar aqui e olhar toda essa igreja, uma boa quantidade de irmãos, numa terça-feira à noite. Porque se você ligar o seu computador quando chegar em casa e procurar temas atuais do cristianismo, certamente entre os 10 primeiros vai estar desigrejados. Eu nunca vi tantos estudos e tantas pregações acerca disso, como a gente está vendo hoje. Porque as pessoas dizem: para que eu vou para a igreja? Não, já fui domingo. Ah, não, fui mês passado. Ah, na Páscoa eu fui, então só vou no Natal. E assim por diante. As pessoas vão espaçando a sua frequência à igreja. Daqui a pouco elas estão como alguns amigos católicos, vão na missa do final do ano.
só para fazer o sinal da cruz e pedir que Deus abençoe o meu 2020. É só para bater o cartão. A gente não pode encarar o vir à igreja como o final do meu expediente. Eu espero ansiosamente para que aquilo tudo acabe. Por quê? Porque eu tenho que colocar o meu dedo, se for biométrico, eu tenho que bater o meu cartão, se for aquela maquininha ainda, eu tenho que assinar minha folha de ponto. Não, você veio para a igreja não para esperar que tudo acabe, porque é aqui que tudo começa. É ao entender a palavra de Deus, é ao ser atraído pela pregação da palavra que a sua vida inicia. Nós éramos mortos em delitos e pecados, mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Através de quê? De Cristo. E onde eu encontro Cristo? Na palavra. E onde eu encontro a palavra sendo explanada, pregada, aplicada ao meu dia a dia? É na igreja. E nós precisamos entender que vir à igreja é um prazer para que a nossa vida comece a ser vivida dentro do padrão de piedade que a Escritura nos transmite. O Salmo 84, versículo 1 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Aí você pensa o seguinte: hoje é domingo, 8h30, vou ter que ir para a igreja. É esse o sentimento de quem vive em piedade? Ou é domingo, 6h30, vou levantar cedo, deixar tudo pronto, porque 9h30 eu tenho um encontro com a palavra de Deus. Eu necessito dessa palavra, eu não posso ficar longe dela. Se eu deixar aquele momento, tenho certeza que meu dia será totalmente diferente. Comece orando, comece se consagrando ao Senhor e comece com todo o prazer do seu coração em dizer: hoje eu vou à igreja. O Salmo 122, versículo 1 mostra uma realidade de pessoas que peregrinam. É um cântico de romagem, um canto de peregrinação. Pessoas vão saindo de um local até outro, às vezes milhas e mais milhas, simplesmente para chegar até a casa do Senhor, a habitação do Senhor. E ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei quando uma pessoa passou ali na minha porta e disse assim: vamos para a igreja? É isso. Eu me alegrei, por quê? Não sou somente eu que estou interessado em ter uma vida piedosa, outros estão juntamente comigo. E eles vão também me fortalecer para que essa caminhada não seja vivida em solidão, mas que a gente possa juntos viver para a glória de Deus. Meus irmãos, dizimar não é uma obrigação. Quem vive piedosamente vai entender que dizimar é fruto de um coração justo, misericordioso e fiel. Por que eu estou falando nessas três questões? Olha o que é que diz Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, mesma coisa do pessoal lá de Éfeso, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. O quê? O dízimo. Não dá para dissociar. Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Pois é, Ele é seu dono também. E se Ele é seu dono, você faz aquilo que Ele estabelece. E Ele estabeleceu que nós deveríamos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa. E Ele ainda disse que nós poderíamos exercer o direito de requerer a Ele bênçãos, e Ele nos daria bênçãos sem medidas, abrindo as janelas dos céus. Entenda que eu falei requerer, não exigir. Você não vai barganhar, você não vai trocar, você vai dizer: Senhor, eu necessito, e pela sua fidelidade Ele honrará.
A Bíblia não contém, mas ela é a verdadeira, suficiente, inerrante e infalível palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Ela é verdadeira. Não tem erro aqui não. É verdadeira. Ela é suficiente. Para conhecer ao Senhor é Bíblia. Para obedecer ao Senhor é Bíblia. Para nos mostrar o caminho de salvação é a Bíblia. Ela é inerrante. Em nenhum dos seus preceitos ela erra. Se você seguir por aqui, você chega no caminho certo. E ela é infalível. Tudo que nós não somos, encontramos nas Escrituras. Esqueçamos essas fábulas profanas, as asneiras ditas para desqualificar a nossa fé e a base dela, e nos exercitemos na piedade, uma vida santa, virtuosa e de profunda reverência a Deus. O exercício físico, diz o versículo de número 8, é de pouco proveito, pois ele é limitado. Entenda que Paulo aqui não está querendo dizer que você não deve se exercitar, ou ele não estava desaconselhando os efésios e também a Timóteo a não se exercitarem e manter a sua saúde física em dia. Não é isso. O realce aqui é que o exercício físico só tem o poder de manter a nossa carcaça humana um pouco mais afastada dos problemas de saúde e nos dá uma maior resistência. Mas o espírito, como é que fica? Eu faço algumas caminhadas aqui na avenida, mas elas não fortalecem meu espírito, fortalecem o físico. Elas dão uma maior resistência para quando eu necessitar caminhar distâncias maiores, eu já tenha tido essa experiência. Mas quando eu precisar caminhar distâncias maiores com o meu irmão que está em problemas, eu vou precisar de mais do que aquele exercício físico. Tem irmãos que a gente fala uma vez, dá um aconselhamento, ele pega aquilo dali, se apropria e vai em frente. Tem outros que caem na caminhada e a gente precisa continuar amparando, levantando e caminhando junto. Para isso a gente precisa ter resistência no físico? Não, no espírito e na palavra. Então, a piedade é ampla e para tudo proveitosa. Ela equilibra a nossa vida presente em todos os aspectos, físico, moral e espiritual. E ela vai nos capacitar a viver como aqueles que esperam por vir ao lado de Deus, uma vez que foram salvos por Ele, e aguarda a gloriosa segunda vinda do seu Filho para julgar vivos e mortos e selar a nossa entrada nas mansões celestiais para uma eternidade de celebração e glória. Então a vida piedosa nos capacita a entender que hoje nós necessitamos de Deus, que lá na frente nós estaremos com Ele, mas só estaremos com Ele lá depois de ter vivido como aqueles que foram escolhidos por Ele. Versículos 9 e 10 vão nos mostrar que Timóteo precisava depender de Deus e nós precisamos dessa dependência de Deus, reconhecer que somos limitados e dependemos dele. Esta é uma afirmação fiel e digna de aceitação. Irmãos, não havia outro motivo para o trabalho de Paulo, Timóteo e outros, como também não há e não deve haver outra motivação para o nosso trabalho que não seja a glória de Deus. Por que você prega? Eu prego porque eu sei pregar. Não, você prega porque Deus lhe deu esse privilégio e você prega para a glória de Deus. Por que você canta? Porque eu gosto. Não, você canta para a glória de Deus. Por que você trabalha? Porque eu consegui um emprego. Não, porque Deus lhe deu condição de glorificá-lo através daquele trabalho. Por que você fez uma faculdade? Porque eu quero ter um emprego melhor, então eu preciso me qualificar. Não, porque Deus te deu a oportunidade de se qualificar para o serviço dEle, para a glória dEle, para que outras pessoas conheçam o poder dEle. Para isso, então a única motivação do nosso trabalho é a glória de Deus, e glorificando a Ele com a nossa pregação, com os nossos cânticos, com a nossa perseverança na boa doutrina, nós vamos mostrar a outros que dependemos inteiramente dEle.
É impossível olhar para pessoas que pregam a palavra, que vivem essa palavra e dizer assim: como ele é bom, como ele é santo. Não, nós entendemos que quando uma pessoa vive a palavra, prega a palavra e faz outros crescerem nessa palavra, está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então a nossa função de pregar a palavra é mostrar que o Deus Santo e Poderoso, através de nós, quer se revelar a outros. Então estamos aqui revelando o poder de Deus, o caráter de Deus e a glória de Deus, não a nossa. Nós dependemos dele. Nós temos colocado toda a nossa esperança no Deus vivo. Se pregamos é porque esperamos no Deus que se utiliza de nós para o cumprimento do seu plano eterno de salvação aqui na terra. Se nós cantamos é porque esperamos naquele que colocará nos nossos lábios um cântico novo quando nos receber na glória. Se nós vivemos é porque esperamos na sua graça, misericórdia e amor, sabendo que sem ele nós nada somos, nada podemos e nada conseguimos, pois o poder não está em nós, mas nele e na sua palavra. Ele é o nosso Salvador, diz o versículo 10, e no finalzinho do versículo 10, ele é o nosso Salvador, sustentador, o único a quem nós podemos confiar em nossas vidas. Eu posso olhar para... A irmã falou aqui sobre... Você recebe um diagnóstico assim, muito ruim. Eu posso colocar a minha vida na mão do médico? Por mais confiança que eu tenha? Posso colocar a minha vida na mão do médico? Por mais qualificado que ele seja? Por mais avançada que seja a medicina que ele segue? Por melhores que sejam os remédios que ele me receitar? A minha vida pode estar nas mãos dele? Não. A minha vida continua e continuará sempre nas mãos de Deus. Porque o médico pode dizer: a gente se esforçou, mas não deu. E Deus não vai dizer: eu me esforcei, mas não deu. Ele vai dizer: eu fiz, eu venci, eu conquistei, para que você pudesse viver. Então, a minha vida precisa estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele é Salvador de todos os homens, não porque salva a todos do castigo eterno. Isso a gente precisa compreender, porque isso contrariaria todo o testemunho das Escrituras. Quantas e quantas pessoas todos os dias vão para o inferno porque não se renderam aos pés do Senhor? Muitas, muitas mesmo. Mas ele oferece salvação a todos, uma vez que a sua morte é suficiente para salvar o pecador. O pecador pode ser salvo. Como? Através da morte de Cristo. Então ele é salvador de todo pecador. Mas qual é o pecador que de fato, finalmente, definitivamente será salvo por ele? Todo aquele que nele crê. É por isso que ele diz: especialmente dos que creem. Ele diz que Deus amou o mundo, e amou o mundo mesmo, todos, porque o mundo é criação dele, então ele tinha que amar. E diz que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Por que não foi para todo mundo? Porque somente o que crê no seu Filho valorizará o sacrifício da cruz. É por isso que tem muita gente indo para o inferno, porque não valoriza o sacrifício da cruz. Ele não crê em Cristo. Ele não crê que aquele homem pendurado no madeiro foi suficiente para tirar a sua vida do inferno e colocar nos mais altos céus. Então, somente aquele que nele crê, de fato, é salvo. Esse é o pecador que será salvo por ele, o que nele crê. Todo aquele que se achega a ele em fé é salvo pela sua graça, passa a viver nas boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Mas existem algumas responsabilidades do dispenseiro divino, do 11 até o 16. Ele diz: ordene e ensine estas coisas. Timóteo deveria ordenar que os seus ouvintes não atentassem para as fábulas profanas, não dessem ouvidos para as heresias, mas voltassem os seus ouvidos à verdade do Evangelho. Ele precisava falar isso com autoridade, não é dizer assim: ô meu irmão, por favor, não ligue lá no R.R. Soares não, quando chegar da igreja,
Era dizer assim: meu irmão, você foi alimentado na igreja não? Pronto, guarde essa palavra do seu coração, medite nela dia e noite, ordene. Você tem autoridade para isso, você é ministro do Evangelho, e tem certas coisas que não dá para pedir por favor, tem que ordenar mesmo, que às vezes pedindo por favor a pessoa diz: mas é tão bom. Não, bom é ser alimentado pela palavra de Deus, bom é ter certeza de que o que você recebeu é alimento sólido e é verdadeiro. Ensiná-los em todo o desígnio de Deus, a fim de torná-los fortes e evitar que viessem a ser causa de tropeço a outros. Timóteo, ordene essas coisas, mas ensine também essas coisas. Ensine para que esse povo conheça toda a verdade de Deus, que eles fiquem fortalecidos e não sejam causa de tropeço para outros. Eu vou fazer igual o irmão fulano lá da outra igreja, lá ele faz assim. Está sendo causa de tropeço para outro, porque ele não compreendeu o Evangelho, ele não foi ensinado nessas verdades, ele está seguindo fábulas profanas e está influenciando outras pessoas ainda de mente fraca a seguir o mesmo caminho. Então nós precisamos estar fortalecidos pela palavra de Deus, para também termos cuidado de não ser pedra de tropeço para outras pessoas. Assim, devemos nós também nos exortar mutuamente com o objetivo de seguirmos juntos o caminho proposto pelo Senhor ao seu povo escolhido. Nós precisamos andar conjuntamente diante do Senhor para fazer o seu trabalho. Mas havia algo em Timóteo que poderia ser impeditivo em relação à igreja de Éfeso. E aí vem o versículo 12. Ordene e ensine estas coisas. Ordenar, autoridade, ensinar. Ele tem uma liderança que vai ensinar, que vai guiar, que vai mostrar as diretrizes. Mas tinha uma coisa que poderia ser um problema. Não deveria, mas poderia. Timóteo era líder, mas era jovem. Não tanto, mas era jovem. Porque depende do ponto de vista. Às vezes a gente olha para a idade de Timóteo e diria: não, eu não era tão jovem assim, já era um adulto formado. Mas para outras pessoas poderia dizer: é um menino. Timóteo tinha 30 e poucos anos, mais ou menos a minha faixa etária. E naquela época ter 30 e poucos anos e uma posição tão influente dentro da igreja poderia ser um problema, porque não era comum que fosse ocupada por pessoas jovens, a posição de líder da igreja. Pessoas podem ter levantado dúvidas quanto à legitimidade de alguém tão jovem estar à frente da igreja e dizendo o que ela deve fazer. Isso acontece não só no contexto da igreja, no geral. É interessante quando esse ano 5 professores da minha escola se aposentaram, 5 bravos guerreiros de educação, e todos com mais de 30 anos de trabalho. E olhavam para mim e diziam: essa geração ainda vai sofrer muito. E é porque eu não sou da primeira onda, eu já estou na segunda. Eu já estou com 1 década e meia praticamente. Completa ano que vem 15 anos de trabalho. Então, não sou do início, mas ainda tenho metade do caminho para percorrer. E eles dizem: está começando agora, não sabe nada. Mas não é tão assim. Eu aprendi com eles muita coisa, até porque já estou convivendo com eles há 7 anos, só nessa escola. Só que eles também podem ter aprendido alguma coisa com os mais novos, até porque depois de 25, 30 anos do mesmo trabalho, não me diga que você está com a mesma motivação que o primeiro dia que você entrou. Não dá, tem muita coisa que vai acontecendo, e a gente vai começando a dar uma desanimada, vai baixando aquela empolgação inicial. Mas a gente pode deixar isso acontecer? Não. Então vem aqueles que são mais jovens e trazem aquela motivação, trazem aquele impulso novo e dizem: vamos caminhar um pouquinho. A pessoa diz: já estou no fim de carreira. Não, mas vamos correr até o final então. Está no fim da carreira, vamos correr para lá. Você só vai conseguir chegar lá se continuar caminhando. Assim é a nossa vida cristã. Tem aquelas pessoas que têm uma enorme experiência e estão quase no finzinho da carreira, e podem nos passar experiência, mas às vezes já estão tão desanimados. Meu filho, eu já vi tanta coisa na igreja,
eu já passei por tanto problema na igreja, eu já estou calejado. Aí vem o mais jovem e diz assim: vamos fazer tal coisa? Todo mundo? A gente precisa da experiência dos mais antigos, e a gente precisa das pernas, dos braços e do coração palpitante dos mais novos. Vamos pegar a cabeça cheia de experiências e o coração ainda vivo para o Senhor, e vamos juntar forças com aqueles que estão a todo vapor querendo trabalhar para Ele, para que nenhum desanime em relação ao outro. É fato que é de pouca importância a idade cronológica do ministro do Evangelho. Não tem tanta importância assim, porque de fato existem pessoas que podem ter 60 anos e são tão imaturas quanto seu filho adolescente. Mas existem pessoas de 30 e poucos anos que já têm uma experiência bem razoável com Deus e que podem ajudar você a perceber coisas que você ainda não percebeu. É um conjunto. Eu não vivo sozinho, seja eu mais experiente, seja eu mais novo. Eu preciso da experiência também do outro irmão, para que eu possa querer continuar caminhando com Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Se você estivesse em casa, você hoje não teria a oportunidade de encontrar com algum outro irmão e dizer: meu irmão, foi bom vir hoje para a igreja. E dizer que foi. Mas por que foi? Porque a gente meditou junto, porque a gente cantou junto, porque a gente serviu ao Senhor junto. Ninguém precisa fazer ou viver sozinho. Deus nos chamou para ser um corpo, unido para Ele. Conta muito mais a idade espiritual desse ministro do Evangelho, muito mais do que a cronológica. Ou seja, quantas milhas ele já tem caminhada com o Senhor? Qual a experiência dele? Quantas horas de voo com o Senhor? É isso que interessa. E o volume do conhecimento que ele tem do Deus que o salvou, o volume de experiência que ele tem com o Deus que o comissionou, e o volume de meditação e devoção à palavra de Deus que continua salvando e comissionando outros ao sagrado ministério. É isso que importa. Então o povo deveria dar ouvidos a Timóteo? Sim, por quê? Porque ele mesmo jovem trazia a palavra de Deus, pura, simples e verdadeira. Outros, aparentemente mais experientes, estavam trazendo fábulas profanas e heresias para dentro da igreja. Por isso Paulo reforça a Timóteo a importância de que ele se tornasse exemplo aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, de modo que ninguém o desprezasse, mas o considerasse e com ele aprendesse das sagradas letras que ele aprendera com a sua avó Lóide e com a sua mãe Eunice, conforme 2 Timóteo 1,5. O que mais importava no ensino de Timóteo, e o que mais importa e auxilia o nosso ensino hoje, é que nós tenhamos vida para falar dos assuntos expostos na Bíblia. Aquilo que você fala, você precisa viver. Isso é que importa. A sua vida, o seu testemunho não pode fazer eco sobre a palavra de Deus, não pode estar acima da palavra de Deus. As pessoas ouvem mais o que você faz do que o que você prega. Antes que ela seja condizente com aquilo que nós expomos e que haja edificação do corpo de Cristo, através do nosso trabalho, sempre na dependência do Senhor. É responsabilidade do ministro fazer o que Paulo orienta a Timóteo: dedique-se à leitura pública da palavra, até a minha volta. Ele está lá na Macedônia, vai voltar para Éfeso, ele diz: até a minha volta, dedique-se à leitura pública da palavra. Para quê? Para que as pessoas conheçam essa palavra, ensine essa palavra e foque principalmente no seguinte: dirimir as dúvidas dos neófitos. Aquelas pessoas que estão começando a caminhada cristã vão ter muitas dúvidas. Timóteo, leia e ensine, porque eles vão precisar que você tire as dúvidas deles. Eles precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Exorte a todos, iniciantes e experientes, para que eles vivam uma vida em conformidade com a palavra e deem a Deus a glória que lhe é devida. Timóteo poderia desanimar em alguns momentos, tendo em vista a desconfiança da sua capacidade de liderar pelo fato de ser jovem, pelos constantes ataques dos falsos mestres ao povo que ele foi confiado,
pelas suas constantes enfermidades. A gente vai ver nas duas epístolas que Timóteo tinha enfermidades e ele precisava cuidar também da sua saúde, e aqui poderia desanimar ele, mas em nenhum momento ele poderia deixar que essas coisas influenciassem na atitude face ao chamado de Deus para ele, ao dom da pregação que ele recebeu de Deus e que foi confirmado, reconhecido com a imposição de mãos dos presbíteros. É por isso que Paulo diz no versículo 15, no versículo 14: não negligencie o dom. Você recebeu esse dom, o que é que você vai fazer com ele? Ah, Paulo, mas eu estou doente. Eu estou perguntando se você está doente. Eu estou perguntando, você recebeu o dom? O que é que você vai fazer com ele? Ah, Paulo, mas tem muitos falsos mestres adentrando a igreja. Também não estou falando da entrada deles, eu estou falando você e o dom que Deus lhe deu. O que você está fazendo com o dom que Deus lhe deu? Ah, Paulo, mas algumas pessoas desconsideram minha liderança porque eu sou jovem. Timóteo, não importa a idade que você tem, porque hoje você pode ser jovem, daqui a pouco você vai se tornar velho. Eu quero saber o que é que você vai fazer da sua juventude até a sua velhice com o dom que Deus lhe deu. Você vai negligenciar o dom que Deus lhe deu? Não negligencie. Não deixe escapar as oportunidades de pregar o Evangelho santo e poderoso que foi colocado nas suas mãos, para que as pessoas fossem edificadas. Independente das circunstâncias, nós precisamos fazer o que nós fomos chamados a fazer. Em nome do Senhor, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e a utilização das nossas ministrações para o convencimento dos ímpios pela ação do Espírito Santo. Não sejamos negligentes, antes, diligentemente nos dediquemos a estas questões. Ele diz, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ver o seu progresso não está querendo dizer assim, Timóteo, faça para que os outros vejam e louvem você. Timóteo, faça para que as pessoas entendam que mesmo jovem, você tem capacidade dada por Deus de liderar esse rebanho, porque foi Deus que lhe chamou, porque é Deus que lhe sustenta, é Deus que lhe orienta, você depende de Deus. Faça tudo diligentemente para que as pessoas entendam, você atua na dependência do Espírito Santo. Então, ele ganharia a confiança dos efésios pela vida que demonstraria ter, pela seriedade com que encararia o ministério que lhe foi concedido. Todos veriam o seu progresso como jovem pregador e líder da igreja, bem como servo de Deus, obediente, diligente nas tarefas próprias do seu ofício. Da mesma forma, meus irmãos, que nós buscamos ser reconhecidos pelo que Deus faz em nós e através de nós, e que isso faça diferença no ambiente que nós estamos inseridos. Há quantos anos você trabalha na repartição que você está colocado? Na empresa que você trabalha? Há quantos anos você está naquele mesmo local? Pô, sabe que você é crente? O povo conhece sua fé? O povo já teve testemunho daquilo que você viveu com Deus? Você já teve a oportunidade de chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu estava com esse problema, e eu cheguei a ponto de desesperar, mas eu orei a Deus, Ele me tranquilizou e trouxe a solução. Você teve essa oportunidade? Ou você prefere ficar de canto e dizer, não, um dia eles vão saber? Você já teve a oportunidade de orar no seu trabalho? Não somente na sua sala, mas orar com todo o corpo de funcionários? Quando começa o ano letivo da sua escola, quando começa o ano de trabalho da sua empresa, vocês se reúnem para orar? Chamam você para isso? Dão essa oportunidade? Entendem que você é diferente e que você pode trazer para aquele ambiente alguma coisa que não está presente em outras pessoas? Nós precisamos viver de maneira que as pessoas vejam o progresso, não nosso, mas o progresso da palavra de Deus através de nós.
que Ele seja sempre proclamado pelas nossas bocas, mas também pelas nossas vidas. Nesse sentido, nós fechamos com o versículo 16, que nos incentiva a, assim como Timóteo, observar a nossa vida e a nossa doutrina, a fim de que aquilo que nós pregamos e o modo que nós vivemos nos mantenha firmes no propósito de honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também sirva de incentivo e motivação para que os que nos escutam possam desejar servir esse Deus. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo: você fala de Deus, você tem uma Bíblia debaixo do braço, mas você não se parece com Ele. Quantas pessoas que nós identificamos como aquelas que em tudo colocam Deus na frase, mas nunca colocaram Deus na vida, nas suas decisões, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Ele nunca é prioridade, mas dizem: Deus te abençoe. Quando você fala alguma coisa, ele diz amém. Entenda que o viver piedosamente e o viver para a glória de Deus não está ligado a você saber o vocabulário crentez, está ligado a você saber a Escritura Sagrada e o que Deus quer de você. E o que Ele quer de nós? Que nós vivamos piedosamente, para que Ele seja conhecido entre os povos e em tudo seja glorificado. Então, meus irmãos, que nós tenhamos diligência em viver dessa maneira. Nos afastemos das fábulas profanas, que nós não demos ouvido àqueles que vêm falar coisas diferentes da Escritura conosco, que nós ensinemos a outros a apreciar e a honrar essa palavra e o Deus dessa palavra, e que nós vivamos de fato como filhos amados do Senhor, habitantes da terra por enquanto, mas cidadãos dos céus, que anseiam pela segunda vinda de Cristo, que anseiam pelo encontro com Ele nos ares, que anseiam por uma eternidade debaixo da sua mão provedora e protetora. Que o Senhor nos abençoe nessa noite